Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo já esteja almoçadinho, feliz aí. Hoje a gente vai entrar num tópico que é decorrente dos últimos tópicos que a gente estava vendo, que é um tópico de transformações e frames. Ele é um tópico bastante legal, no sentido de que, de novo, eu já falei isso para vocês lá no começo dessa matéria e eu vou repetir agora. Essa matemática que eu estou mostrando para vocês, ela é muito legal porque você consegue usar ela em computação gráfica, né? Não só na parte de rotações em si, distâncias e tudo mais, mas também você consegue utilizar ela com perspectivas, né? Eu comentei com alguns alunos até na sexta-feira de que... Quer ver? Deixa eu abrir um negócio aqui para vocês verem. Vamos abrir um desenho. Quando você está num ambiente gráfico, você quer apresentar as coisas e às vezes, dependendo do que você quer apresentar, se for algo pequeno, se for um gráfico, se for uma peça, algo assim, às vezes você não precisa de perspectiva. Mas se é algo grande, para a nossa escala, a gente quer perspectiva, a gente quer as coisas em perspectiva, né? E perspectiva significa especificamente que as coisas que estão mais longe são menores. Deixa eu habilitar tudo aqui de novo. Aí. E eu quero mostrar os eixos aqui também. Então, esse aqui é um programa de desenho que se chama SketchUp. Ele é um programa muito simples, é muito fácil de mexer. Essa vista aqui, esse desenho que eu fiz aqui é o projeto do meu escritório. Eu vou dar uma mudadinha nele. E aí, enfim, né, é exatamente o escritório em que eu estou hoje. Eu estou nessa mesma posição, né? Só que esses armários que estão aqui no projeto, eles estão aqui atrás de mim no desenho. E eu resolvi fazer essa mudança porque para ficar com um ambiente mais legal para gravar, né? Então minha câmera fica mais ou menos aqui assim, um pouquinho, opa, um pouquinho mais para cá assim. E ela tem mais ou menos uma visão assim, ó, né? Um pouquinho mais, já me acerto que ela tem mais ou menos uma visão assim, ó. Então você pega, na visão dela, você pega um pouquinho da porta aqui, um pouquinho da parede da janela. E lógico que tem que fazer alguns ajustes aqui, né? Mas a ideia é que depois do projeto ela pegue esse fundo com essas prateleiras para eu colocar alguma coisa mais legal aqui, fica mais bacana a gravação e não só esses coisas que estão atrás de mim aqui, esses armários, que eu acho que eles não estão tão legais, né? Por que eu abri isso aqui para vocês? Porque esse desenho aqui é um desenho em perspectiva, né? Um desenho em perspectiva, se você olhar, ó, eu tenho um eixo verde que vai lá para trás, sei lá, seu eixo Y, por exemplo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parede aqui de cima e eu vou criar uma reta que é paralela a esse eixo verde. Então, se você cria essa reta, aqui, ó, criei a reta. Se você cria essa reta, você percebe que ela, assim, ela é paralela ao eixo verde, isso a gente sabe que ela é, mas ela está desenhada em perspectiva. Então, se você olhar lá no infinito, essas linhas elas se cruzam lá no infinito, né? Não aqui, ó, aqui elas são paralelas, né? E elas são retinhas, mas elas se cruzam lá no infinito. E isso dá essa noção de perspectiva. Então, se olhar, por exemplo, por aqui, ó, essa parede da frente e a parede de trás tem o mesmo tamanho,
né? Mas se você olhar por aqui, ó, parece que a parede da frente é muito mais larga do que a parede de trás. Isso é tudo questão da perspectiva, né? Se você olhar assim, você vai ver que não é. Elas são do mesmo tamanho. E se eu olhar por esse lado daqui, agora essa parede aqui parece mais larga do que essa. É tudo a perspectiva em si, né? Então, com a matemática que a gente vai ver hoje, você consegue também desenhar coisas em perspectiva. A gente não vai incluir a perspectiva hoje, porque não é nosso objetivo, né? O nosso objetivo aqui é só realmente demonstrar onde que está o braço robótico, a ferramenta e tudo mais. Aí salvou, né? Beleza. Mas você pode utilizar essa matemática para isso também e eu vou mostrar para vocês em que parte dela que você pode incluir a perspectiva. Então tá aqui, ó. Vamos começar. E isso aqui é muito bacana. Gosto muito. Então olha só, aqui na robótica, e vocês vão ver isso daqui, a gente vai ver mais pra frente também esse tipo de desenho, esse tipo de coisa aqui, quando a gente for ver a notação de Denavi-Hartenberg, né? Deixa eu só tirar essa notificação daqui que tá me incomodando. Isso. Então a gente vai ver uma notação de Denavi-Hartenberg que representa cada junta aqui com 4 parâmetros, né? Então você vai ter os eixos das juntas, né? Basicamente a distância de uma junta para outra e esse ângulo aqui, né? Repara que esse eixo não é perpendicular a este outro eixo aqui e esse ângulo de torção aqui a gente chama de twist da junta. A gente vai ver tudo isso daí, mas basicamente isso aqui serve para você ir definindo essas bases. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês na última aula, que você tem uma base e você define outra base a partir dela, que é definida a partir de rotações e a partir de translação da origem, né? As rotações foi o que a gente trabalhou mais forte na última aula, troca de base, não sei o que. Aí daqui para cá também tem uma translação, daqui tem translação e rotação, enfim. Vocês vão ver que essas ferramentas elas vão todas se encaixando, né? E você quer, no fim das contas, escrever a posição da ferramenta na última junta aqui e vir voltando até que você consiga descrever a posição dessa ferramenta aqui a partir desse sistema de referência, que é o nosso sistema de referência sistema de referência é ótimo. É o nosso sistema de coordenadas aqui de referência. É um sistema que a gente chama de sistema global, né? É um sistema que é o nosso mundo físico. E aí para cada pedacinho, para cada junta aqui, a gente tem um sistema de coordenadas novo, um sistema que a gente chama de referência novo, né? Aí para executar essa construção desses vetores todos que a gente vai precisar fazer, a gente precisa utilizar um pouco os conhecimentos que a gente adquiriu sobre vetores, né? Mas aí a gente vai ter que desenvolver uma álgebra que seja mais compacta e ao mesmo tempo mais poderosa. Porque essa álgebra que a gente desenvolveu, ela tem alguns detalhes que tornam o uso dela um pouco mais complicado. Tudo bem, Ian, não tem problema. Vai lá, fica tranquilo. A presença vai estar computada aqui. E aí, beleza. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter... a gente já tem uma álgebra, a gente já consegue fazer essa construção do vetor com a matemática que a gente desenvolveu, mas a gente precisa de algum polimento nessa matemática, senão ela vai se tornar algo complicado, né? Com o tempo você vai ver que ela complica. Então, ó, por isso hoje a gente vai trabalhar com construção de vetores e a representação de posições e orientações no espaço. Beleza. Então, ó, para construir vetores. Nas últimas aulas a gente trabalhou com troca de bases de vetores para poder representar eles em bases mais convenientes. Vocês viram lá na nossa última aula de exercícios que o último exercício que a gente fez foi um exercício bem nesse sentido mesmo. Quer dizer, a gente criou uma base lá que tinha um ângulo de 30 graus com eixo X, depois um ângulo de 60 graus com plano XY e tal, ela era toda complicada. Aí a gente criou um vetor naquela base e depois a gente começou a voltar daquela base para a nossa base que até então eu estava chamando de base de referência e daqui para frente a gente vai chamar de sistema global, né? É uma sistema de coordenadas ali que é global.
A rotação de bases aí ela vai ser essencial para a construção de vetores no espaço, então porque ela permite que a gente crie vetores em bases mais convenientes e que depois a gente realize a soma desses vetores nas bases apropriadas. Beleza. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Tem aqui uma base, beleza? E nessa base aqui eu vou representar um vetor, esse vetor W aqui. Ó. Só que esse vetor W, ele é um vetor muito chato de você escrever ele. Ele é um vetor difícil de se escrever. Então, o que a gente vai fazer para escrever esse vetor aqui? Bom, eu vou escrever eu vou bolar uma base, né? Então, eu tenho esse vetor U aqui que vai me dizer onde está a origem dessa nova base. E aí, a partir dessa nova base, eu vou escrever esse vetor V aqui, ó. Partindo do pressuposto que é mais fácil escrever os vetores U e V do que escrever o vetor W, né? E dessa condição aqui, você consegue olhar, né, até pela própria definição, de que o vetor W, perdão, o vetor W, ele é a soma do vetor U com o vetor V. Quer dizer, se eu consigo criar um vetor U que vai até esse ponto aqui e um vetor V que vai desse ponto até o meu ponto de interesse, e somar esses dois vetores, eu diretamente tenho que ter o vetor W. Né? A soma de U mais V vai me dar W. E aí, para escrever esse vetor V, eu vou utilizar uma base aqui. Ó. E essa base ela foi formada a partir de algumas rotações, aqui, algumas coisas que eu fiz. A partir dessa base XYZ0, né? A gente vai ter essa outra base XYZ1. Nela é muito mais fácil escrever esse vetor V do que na base XYZ0 por qualquer motivo que seja. Então, beleza. O que eu sei aqui? Ó? Eu sei que o vetor W ele é a soma do vetor U com o vetor V, independente da base. Isso aqui sempre vai ser verdade. A base que eu escrevo os vetores não importa. O que importa é que a soma de U com V vai dar W. Lógico que aqui ó, é mais fácil, né, pelo nosso problema, escrever a base U escrever o vetor U na base 0 e escrever o vetor V na base 1. Então eu vou colocar isso aqui no meu equacionamento lá. Ó. Se eu escrever o vetor U na base 0 e o vetor V na base 1, qual que é a vantagem? Tem um espaço muito ruim aqui que eu quero eliminar. Peraí. Não tem espaço, é só bug mesmo. Voltando aqui. Desculpa pela interrupção. Aqui. Qual que é a vantagem? A vantagem é que eu consigo escrever esses dois vetores. É muito fácil escrever esses dois vetores aqui. Cada um na base onde é mais conveniente. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que eu não consigo somar esses vetores do jeito que está. Né? Eu sei que, teoricamente, eles são uma soma, mas eu não posso somar vetores que estão em bases diferentes. Se eu sair somando as coordenadas lá, as componentes uma a uma, eu vou obter um vetor Frankenstein lá que não significa absolutamente nada. Eu só posso somar vetores a partir do momento que eles estejam na mesma base. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu posso escrever o vetor W, eu posso escolher uma base na qual eu quero escrever o vetor W. Normalmente, a gente vai escrever ele na base 0, né? E aí sim, se eu consigo escrever esse vetor W, se eu quero escrever esse vetor W na base 0, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o vetor U na base 0 e eu vou transformar o vetor V1 da base 1 para a base 0. Então, eu vou pré-multiplicar ele pela matriz de rotação que tira ele da base 1 e transporta ele para a base 0. Aí eu vou ter o vetor V na base 0 somado com U na base 0. Agora eu posso somar e vai me dar o vetor W na base 0. Eu poderia fazer o contrário também. Eu poderia precisar do vetor W na base 1, por algum outro motivo. Se eu fosse fazer isso, então, eu deixaria o vetor V1 na base 1 e transportaria o vetor U0 para a base 1. Então, eu tenho que pré-multiplicar esse vetor U0 pela matriz de rotação que transporta o vetor U de 0 para 1. Né? Então, aqui eu vou ter o vetor U1 somado com V1 vai me dar o W1. Então, beleza. Aqui, ó, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que a matemática foi preservada. Quer dizer, a soma dos vetores, ela sempre é válida. Né? Ou,
na base 0 ou na base 1, qualquer base que eu quiser escrever, eu sei que o vetor W ele é a soma dos vetores U e V. O problema é que eu preciso escrever todos na mesma base para poder executar aquela soma. Se eu não fizer isso, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer a soma. Se eu tentar executar essa soma, ela não vai ter sentido nenhum. Ela só vai ter sentido se todos estiverem na mesma base. E aqui um detalhe importantíssimo. Essa matriz de rotação aqui, que vai da base 0 para a base 1, ela não precisa ser só uma daquelas matrizes de rotação que a gente definiu lá nas nossas aulas práticas. Né? Lá a gente definiu matrizes de rotação em torno de x, de y e de z. Beleza. Só que a nova base, a minha base 1 aqui, ela pode ter sido criada não só através de uma rotação em torno do eixo z, por exemplo, da base 0. Eu posso ter feito o seguinte, eu fiz uma rotação em torno do eixo z da base 0, criou uma nova base intermediária. Em torno dessa nova base intermediária, eu fiz uma rotação em torno do eixo x, criou uma outra base. Aí nessa outra base eu fiz uma rotação em torno do eixo y, criou uma outra base. Aí eu fiz uma outra rotação, tal. E aí a composição de todas essas rotações vai me dar a matriz de rotação que transporta do sistema 0, né, da base 0, para a base 1. E essa composição dessas matrizes ela é feita dessa forma aqui, ó, né? Então eu tenho, por exemplo, eu criei 4 bases aqui entre 0 e 1, eu fiz 4 rotações. Então eu criei uma base A, uma base C, uma base A, uma base B, uma base C e uma base D. Beleza. Então, ó, se o meu vetor está na base 0 eu quero transportar ele para a base 1, o que eu vou fazer? Eu vou transportar ele da base 0 para a base A, depois da base A para a base B, depois da base B para a base C, depois da base C para a base D e depois da base D para a base 1. E aí, quando eu fizer essas transportações todas para levar ele de uma base para outra, eu vou ter que multiplicar todas essas matrizes aqui para criar essa matriz de rotação aqui, ó. Vamos escrever isso daqui para ficar mais claro. Então imagina assim, ó. Imagina que eu tenho lá a minha base, né? Então vamos fazer isso daqui. Então tem a minha base aqui, minha base 0. Aqui, barretinha aqui, barretinha aqui. Então aqui eu tenho x0, y0 e z0, base destrógera, tudo bonitinho. E eu preciso criar uma base que ela não é só uma rotação em torno de algum desses 3 eixos aqui. Ela é uma sequência de rotações, né? Eu vou precisar fazer várias rotações até chegar na próxima base. Não tem problema, a gente pode fazer isso. Como que eu faço essa sequência de rotações? Bom, eu vou imaginar assim, por exemplo, ó, aqui essa base aqui é a base 0. Eu vou criar uma base A, que eu vou desenhar em vermelho aqui. E essa base A, ela vai ser só a rotação em torno de Z aqui dessa base aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Rotacionei em torno de Z aqui, essa base. Então, essa base aqui vai ser a base XA, YA e ZA. Beleza. Agora eu vou fazer uma segunda rotação aqui em torno de X. Beleza. Então, eu vou trocar de cor aqui para o azul. E eu vou ter aqui um eixo para cá, junto com X. Um eixo giradinho aqui para cima assim. E um eixo para cá. Mais ou menos assim. Essa base aqui vai ser minha base B. Então, eu vou ter aqui
xb, yb e zb. Não contente, eu vou criar essa base cor-de-rosa aqui, que vai ter uma rotação agora em torno de yb aqui, ó, certo? Então, essa base aqui, ela vai ser a nossa base 1. Então, eu vou ter o y1. Como eu girei em torno de yb, eu vou ter o z1 um pouco mais para cá, assim. E o x1 um pouco mais para baixo, assim. Rotações que a gente vai fazendo. Então, aqui eu tenho o y1, o z1 e o x1. Beleza, ficou tudo bem bagunçado, né? Mas não tem problema. O que eu sei, né? Eu quero criar uma matriz. R que me leve da base 0 para a base 1. Beleza. Eu não faço a mínima ideia de como que faz essa matriz. Não faço a mínima ideia. Porque eu não sei ir direto da base 0 para a base 1. Eu sei ir da base 0 para a base A, da base A para a base B e depois da base B para a base 1. Então, o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho um vetor V e esse vetor V, eu vou imaginar que eu escrevi ele na base 0. Beleza. Eu sei que o meu V na base 1, não, desculpa. Eu sei que o meu vetor V na base A, ele vai ser o vetor V na base 0, pré-multiplicado pela matriz que me leva de 0 até A. Beleza. Esse é o vetor A, na base A. Da base A, eu sei voltar para a base 0 e eu sei ir para a base B. Então, o vetor V na base B, ele é o vetor V na base A, que vai ser pré-multiplicado pela matriz de rotação que me leva de A para B. E de B, sim. De B eu consigo ir para a base 1, né? Porque a gente sabe que se eu pegar o vetor que está na base B e pré-multiplicar ele pela matriz que leva de B para 1, então eu vou ter esse vetor aqui na base 1. Beleza. Agora, basta que eu vá substituindo as coisas aqui, né? Então, ó, o que é V na base 1? Ele é R que leva de B a 1, que multiplica V na base B. Mas quem que é V na base B? R que leva de A a B, V na base A. Então, vamos copiar aqui, ó. De B até 1, R. E agora eu preciso substituir V na base B. V na base B é R que leva de A até B, V na base A. Então, R que leva de A até B, V na base A. Pô, mas quem que é V na base A? Bom, V na base A é R que leva de 0 até A, V na base 0. Então, V na base 1 é igual a R que leva de B até 1, que multiplica R que leva de A até B, que multiplica R que leva de 0 até A. Esse R saiu tão feio, né? Agora sim. R que leva de 0 até A, que multiplica V na base 0. Então, se existe alguma matriz que me leva da base 0 para a base 1, tem que ser essa matriz aqui, ó. Essa daqui é a matriz que me leva da base 0 para a base 1
por definição, né? Porque a gente sabe que V na base 1 é V na base 0 pré-multiplicado pela matriz de rotação que leva ele de 0 para 1. Então, esse produtinho de matrizes aqui, ó, vai fazer a rotação de qualquer sistema que você quiser para qualquer outro sistema que você quiser. Basta que você escolha as matrizes adequadamente e faça essa sequência adequada também, porque eu preciso lembrar que no mundo matricial, a ordem do produto aqui faz toda a diferença. Se eu trocar a ordem dessas matrizes aqui, ó, vai dar outra coisa. Tá? Eu não posso trocar essa ordem, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter, se eu tenho um vetor que está na base 0, primeiro eu tenho que levar ele da base 0 para A, depois da A para B e depois da B para 1. Eu não posso trocar a ordem desses produtos aqui, que eu vou ter algo que não faz o mínimo sentido. Tá? Ficou claro, pessoal, como que a gente monta essa matriz de rotação aqui de uma base para outra base através de rotações sucessivas, sem necessariamente usar só rotação em x, y, z? Sim, beleza. Tranquilo, pessoal. Bom saber. Isso aqui precisa ficar bem claro, porque a gente vai brincar bastante com isso daqui. Aí precisa ter isso aqui bem claro na cabeça. Beleza. Então a gente já sabe isso aqui. Agora voltando aqui para a nossa aula, né? Então fizemos aqui as brincadeirinhas das rotações. E o bacana é que quando vocês forem inverter essas matrizes, em matriz de rotação, não importa se ela não é em torno de x, y, z, a inversa é igual à transposta, tá? Então, por exemplo, até vamos voltar lá na lousinha aqui, eu quero escrever isso aqui lá também. Se eu fosse inverter isso daqui, será que inverter essas matrizes e transpor daria na mesma coisa? A resposta é sim, daria na mesma coisa, né? Então, se eu quiser transpor essa matriz R01, apesar dela não ser uma matriz daquelas de seno e cosseno, puramente igual a gente viu na última aula de exercício, apesar dela ser uma outra coisa, que tem vários produtos aqui, eu posso transpor ela. E transpor ela tem uma implicação sobre esse produto aqui, né? Lembra que R aqui é de 0 para 1, então de 1 para 0 é igual a R de 0 para 1 transposto. Isso daqui, olha só que interessantíssimo. R de 0 para 1 transposto eu tenho que trocar a ordem dessas matrizes aqui, certo? Eu tenho que inverter a ordem e transpor para fazer o transposto do produto. Então, eu vou ficar com R de 0 a A transposto, primeiro, que multiplica R de A a B transposto, que multiplica R de B a 1 transposto. Isso daqui, R de 0 a A transposto, é a matriz que leva de A a 0. Isso daqui é R de A a 0. R de A a B transposto é a matriz que leva de B a A. E R de B a 1 transposto, faltou o Tzinho aqui, é a matriz que leva de 1 a B. E a gente está dizendo que essa matriz aqui, ó, é a matriz que leva do sistema 1 ao sistema 0. E olha só que legal, depois que a gente aplica a transposta aqui, olha como é que fica, ó. Né? Isso aqui seria algo assim, quer ver? Deixa eu usar o caneta preta agora. Como é a matriz que leva de 1 a 0, isso daqui teria que ser o vetor V na base 0, e aqui eu teria que ter o vetor V na base 1. Vamos ver se dá certo. V na base 1 multiplicado pela matriz que leva de 1 a B é V na base B. Multiplicado pela matriz que leva de B a A é V na base A. Multiplicado pela matriz que leva de A a 0 é V na base 0. Repara como as coisas encaixam,
né? Tudo encaixa, ó. Se eu transpuser aqui, eu tenho que inverter a ordem e transpor. Transpor é trocar a ordem dos índices aqui também, porque a matriz inversa é igual a transposta, quando é matriz de rotação. E aí, você tem tudo funcionando perfeitamente bem. Bom, agora sim. Agora dá para voltar com segurança para o nosso slide. Aqui. Beleza, esse aqui a gente já viu agora tudo. Lá da aula de exercícios, olha só. A gente tinha lá. Cria um vetor U na base 0, que possui as coordenadas 4, 4 e 1, em que a base 0 representa os eixos x, y e z padrão, que a gente chama de globais. Cria um vetor com componentes v na base 2 igual a 2, 3 e 1, tudo isso evidentemente na base 2, no qual a base 2 é a base que possui o eixo x com as seguintes propriedades. Projeção no plano XY com um ângulo de 30 graus, com o eixo x da base original, ângulo de 60 graus com o plano XY da base original. Beleza. Coloque a base do vetor V2 na ponta do vetor U0 e crie um terceiro vetor W que vá da origem da base 0 até a ponta do vetor V2. Plote esses vetores em cores diferentes no seu gráfico e diga aqui quais os componentes do vetor V na base 0. Beleza. Engraçado que às vezes ele dá uns bugzinhos para desenhar aqui, né? Vamos fazer esse exercício aí, então. Olha só. Eu tenho aqui o nosso teste Pi aqui. Já está liberado. Aqui está com o roteiro da última aula. Não precisamos disso aqui. Eu vou usar a RobPy V2 tal qual a gente implementou na última aula. Ela está aqui bonitinha. As matrizezinhas que a gente implementou. Tá tudo legalzinho aqui para a gente usar. Então, o que ele fala? Ele fala para criar um vetor U na base 0. Vamos dar uma olhada lá. Aqui. Cria um vetor U na base 0 com as coordenadas 4, 4 e 1. Molezíssima, né? A gente já tem a nossa U0 é igual a rob.cria vetor 3. E aqui a gente vai colocar as coordenadas 4, 4 e 1. Fechou. Depois ele fala para criar um vetor V na base 2 aqui. Tô perdido. V na base 2 com as coordenadas 2, 3 e 1. Então vamos lá. V na base 2 com as coordenadas rob.cria vetor 3, 2, 3 e 1. Também tranquilo. O que eu tenho que fazer agora? E aí ele fala, a base 2 é a base que possui o eixo x com as seguintes propriedades. Projeção no plano XY com ângulo de 30 graus com o eixo x da base original e ângulo de 60 graus com o plano XY da base original. Então, o eixo x aqui, ó, se eu projetar ele no plano XY, a projeção dele vai ter um ângulo de 30 graus com o eixo x da base original. Então é mais ou menos aquilo que a gente fez na última aula, né? Quer dizer, eu vou primeiro fazer uma rotação em torno de Z de 30 graus para a gente obter esse ângulo de 30 graus aqui com o eixo X. E depois eu vou fazer uma segunda rotação em torno de Y e a gente já viu que esse ângulo aqui tem que ser de menos 60 graus para que ele suba para cima. Então vamos fazer aqui rapidinho para a gente não gastar tanto tempo. Então eu vou fazer uma matriz de rotação que leva de 0 para A, um sistema, uma base A intermediária qualquer aí, e essa matriz de rotação vai ser o rob.matriz em torno de Z de 30 graus, então 30 vezes 180 vezes np.π dividido por 180, tá aqui. 30 graus em radianos, tá? Por isso que eu multipliquei por π e dividi por 180. Então tá aqui. Fiz a matriz de rotação em Z e depois a matriz que leva de A
para B. Para B não. Ela vai levar de A para o sistema 1 já, direto. Ela é uma matriz que, matriz rotação Y. E essa matriz de rotação, ela vai ter uma rotação de menos 60 graus em torno de Y. Então, np.π vezes 180. Esse π aqui da np não tem isso aqui. Então, beleza. Menos 60 graus, transferi para radianos, fiz a rotação em Y, beleza. Então, a matriz, olha só, vamos fazer alguns testes aqui, ó. A matriz de 0 para 1, ela tem que ser a matriz que leva de 0 para A, que multiplica matricialmente a matriz que leva de A para 1. Beleza, vamos dar um print nessa matriz R01 para vocês verem que ela é uma matriz que não tem aquela carinha que a gente está acostumado. Então, ó, print R01. Aqui, ó. Repara aqui. Beleza. Aqui tem 0, 0, 1. Aqui tem 0 e 0. Mas aqui, ó, R de 0 a A, R de A1. R01, tô dando print, tá certo. Aqui a gente tem os elementos lá que... Tô achando que tá esquisita essa matriz aqui. Zero ponto 866 menos 0.5. Acho que deve ter acontecido alguma coincidência numérica aqui, que vamos mudar esse ângulo aqui só pra gente brincar. Ô, professor, Pode o falar. Selber perguntou se não é π dividido por 180 lá na RA1. Não é 180 por π mesmo. É 180 por π mesmo. Aqui tá certinho, porque aqui o que acontece, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Aqui você tem, né? É mais ou menos por regra de 3 que a gente faz, né? Então você tem aqui 360 graus, vai dar 2π radianos. Aí você tem um ângulo em graus aqui, que eu vou chamar de αβd, que é o nosso ângulo em graus. E eu quero esse mesmo ângulo aqui em radianos. Eu quero que ele seja αr. Beleza. Então, fazendo a multiplicação em cruz aqui, eu tenho 360 αr é igual a 2π αβd. Né? Então, passa o 360 dividindo. αr é 2π sobre 360 αβd. Então, eu tenho que pegar o ângulo em graus, multiplicar por 2π sobre 360. A gente dá uma simplificadinha aqui. Em vez de 2π sobre 360, a gente multiplica por π sobre 180. Mas eu tenho que pegar o ângulo em graus, multiplicar por π e dividir por 180 para obter o ângulo em radianos. Beleza. Eu tô achando esse resultado aqui muito, muito, muito esquisito. Ô, professor, eu ainda não Pode entendi a falar. conversão lá no RA1 No que você RA. escreveu. Você pegou o ângulo em graus, né, que é 80, que você mudou Aham. agora, fez vezes o π, depois fez vezes 180. Ah, é isso que tá errado. Desculpa. Eu não tinha visto que estava vezes aqui. Era dividido mesmo. É por isso que estava dando errado. Obrigado. Ó. Agora sim, ó. Ah, tá vendo? Obrigado. Obrigado pelo aviso aí, gente.
Agora a gente está vendo aqui que a matriz ela dá toda diferentona, tá vendo? Tem zero, tem os raiz de 3 sobre 2 aqui, tem os números esquisitos, tem um quarto, tem meio. Ela já não é mais aquela matriz é, cosseno, seno, cosseno, 001 que a gente estava acostumado lá, né? E olha só, se eu fizer a matriz R 0, eu posso fazer de duas formas. Eu vou chamar essa aqui de versão A. Eu vou fazer assim, ó, VA. Ela vai ser a de 1 para 0. Ela tem que ser a que leva de 1 para A, que é a matriz que leva de A para 1 transposta, multiplicada à esquerda pela matriz que leva de A para de 1 para 0, então de A para 0. Que é a matriz que leva de 0 para A, 0 para A transposta. Beleza, tá aqui. E eu posso fazer, por exemplo, R 0 versão B igual a R 1 transposta, certo? E eu posso dar um print nas duas aqui, ó. Vou dar um print R 0 VA, e eu vou dar um print na VB também. Isso. E tem que dar a mesma matriz. Aí, ó. Tem print a mais aqui que eu não queria. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl L aqui para limpar. Não. Esse print aqui que tá mais. Desculpe. Aí. Aqui, ó. Tem que dar a mesma matriz, ó. 0.43. Aqui não deu a mesma matriz porque a gente cometeu. Eu cometi algum errinho, né? De 0 para A, de A para 1. Depois de 1 para A. De 1 para A e de A para 0. Acho que eu não troquei a ordem aqui, ó. Arroba R 0 A transposto. Aqui, agora sim. Agora deu certinho, eu não tinha trocado a ordem aqui, ó. 0,43 menos 0,25 menos 0,86, enfim, meio, 0,86, 0 e tal. Ou se você tiver com muita preguiça de comparar, você pode simplesmente subtrair uma da outra e tem que dar muito perto de 0. Aí, ó, zerou, beleza. Então elas são iguais, né? Se elas são iguais, a diferença é 0. Para ficar evitando erros aqui, né, você pode usar direto a transposta, que não tem problema. Se você sabe que elas são iguais, então a matriz que leva de 1 para 0 é a matriz que leva de 0 para 1 transposta. Não tem problema nenhum. Então, beleza. Fizemos aqui as nossas matrizes todas. Legal. E agora, continuando o exercício lá. Opa. Não é isso que eu quero. Aqui. Continuando o exercício lá. Então, esse vetor V2, ele tá nessa base aqui, ó. Certo? Que eu chamei de 1 lá. Vamos corrigir no código só para ficar certinho. Então, 0 para 2, de 2 para 0, de 0 para 2, 0 para A, de A para 2. Pronto. De A para 2.
Pronto. Agora ficou certo. Voltando aqui. Então, o vetor é esse daqui. E aí ele fala, coloque a base do vetor V2 na ponta do vetor V0 e crie um terceiro vetor W. Ou seja, o que ele pede aqui é para a gente somar, né, o vetor U0 com o vetor V2. Só que eu só posso fazer essa conta nas coordenadas aqui do vetor 0. Então aqui no meu... Opa, tá travando aí, pessoal? Melhorou já? Será que já voltou? Aqui tá tudo certo, Vini. Tudo certo? Beleza. Vamos continuar. Se der zica aí, vocês falam pra mim. Aqui. Não, beleza. Então vamos lá. Aí, ó. Então agora esse vetor V2 está na base 2, a gente precisa passar ele para a base 0, né, para poder fazer a soma aqui e poder fazer o vetor W. Então vamos fazer o vetor W, que está na base 0. Então, W que está na base 0, ele é igual ao vetor U que está na base 0, mais o vetor V que está na base 2, só que eu tenho que passar ele para a base 0. Então, eu tenho que multiplicar ele por R, que leva de 2 para 0, V2. Beleza. Aqui, a gente já conseguiria plotar algumas coisas. Eu vou até criar um vetor intermediário aqui, que eu vou chamar de V0, que ele vai ser só esse produto aqui, ó. Tá preula. Ele vai ser só esse produto aqui, ó. E esse aqui vai ser o nosso vetor V0 minúsculo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero plotar eles bonitinho para vocês verem. Então a gente vai fazer o que agora? Vamos lá, vou criar um... Já está importado o matplotlib aqui. Então, fig recebe plot.figure, rapidinho, axis recebe plot.axis, vamos criar a projeção lá, então projection igual a 3D, aí a gente dá um fig.add axis e estamos prontos para plotar aqui. Hobby.plota vetor 3. Eu quero plotar o vetor. Vou fazer tudo assim bonitinho. Eu quero plotar o vetor U0 primeiro, que está na base 0. Os meus eixos vão ser esses eixos que eu coloquei aí. E a cor dele vai ser verde. Beleza. Então meu 0 é verde. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o W, que também está fácil. Não, o 0 eu vou por azul, vai. Depois do V0, eu vou fazer o hobby.plota vetor. Vou plotar o W primeiro, que está mais fácil, porque a anotação é igualzinha. Vocês vão entender já por quê. V igual a W0, a X igual a X, e a cor vai ser, esse eu quero verde. Agora sim, hobby.plota vetor 3. Aqui, ó, eu vou plotar o vetor V0 agora. Só que se eu só plotar o vetor V0, ele sempre vai partir da origem. Todos os meus vetores partem da origem. Né? Eu vou até fazer igual tá aqui em cima, só para vocês verem aqui que
a soma tá certa aqui, mas não vai desenhar bonitinho igual lá no nosso sisteminha aqui, ó. Eu quero desenhar exatamente isso aqui, ó. O U em azul, V em vermelho e o W em verde. Só que repara que o U e o W partem da origem, o V não parte da origem. Eu quero que ele parta dessa nova base aqui. Já mostro para vocês como é que faz isso. Eu pensei nisso antes de implementar, então está implementado já. Eu vou fazer igual aqui para vocês verem. Então, ó, V vai ser V0, AX igual a AX, a cor vai ser vermelha, e eu quero aqui aquelas outras coisinhas lá que a gente faz. Então, ax.set xlabel, nossa senhora, label x y z z. Depois eu tenho ax.set xlim 0 e 5, vamos deixar assim. Y e Z. Eu vou deixar um pouquinho menos por causa daquela questão da proporção que eu já falei para vocês. E plot.show. Se eu não errei nada, isso deveria plotar alguma coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Deu até uma exceção que a gente colocou aqui, ó. O seu vetor deve ter 3 linhas e uma coluna. Aonde checa vetor 3 no plota vetor 3 W0. O nosso W0 não tem. Ué? Ah, tá certo. Aqui é arroba, né, vezes. Pronto. Pequenos bugs. Olha aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? Não vai ficar legal. Até a escala aqui eu vou deixar até 10. 10 e 8. Não vai ficar legal, ó. O nosso vetor W, ele é o verdinho. O U é o azulzinho, tá certo? Mas o vermelho tem que ser o V. E ele não tá legal, né? Porque eu não queria ele aqui a partir da origem, eu queria ele a partir daqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Lá na minha função, eu consigo passar mais um argumento aqui, ó. Nessa hora de plotar o V0, eu posso passar em qualquer lugar que eu quiser aqui. Eu vou passar aqui porque eu acho mais bonitinho. Que é o argumento VO, que é o vetor da origem, né? Então, eu vou dar um VO igual, ó, ele já até sugere para mim. E o meu VO vai ser o U0. Beleza. Então, o meu vetor de origem aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tinha um valor padrão que era de zeros aqui que eu deixei para ele, mas agora o meu vetor de origem vai ser o U0. Então, ele vai plotar esse vetor V a partir do vetor U0. E olha só. Aqui está. Então, ó, se a gente ver agora, o vetor U, que é o azul, mais o V, que é o vermelho, tem que dar o vetor W, que é o verde. Então, beleza, tá aqui, ó. A gente consegue ver que tá funcionando. Eu encontrei isso no YouTube. Olha, esse negócio do Google aqui, ele fica perturbando a gente. Então, deu isso aqui. Beleza, tá funcionando, ó. Né? A gente fez as operações todas, a gente tinha uma base toda maluca que a gente criou para plotar o vetor V. Depois a gente baixou o vetor V para o sistema de coordenadas 0 e ó, funciona que é uma lindeza. Eles são realmente somas, né, entre si de vetores. Aqui o U mais o V vai dar o W. Então tá aqui, ó. Tem toda a operaçãozinha que a gente fez aqui, as rotações, tudo bonitinho. Então beleza. Voltando aqui pro nosso slide. Tá aqui. Então a gente estava aqui, ó, da aula de exercícios. Então,
né? Plote esses vetores com diferentes cores diferentes do seu gráfico, quais as componentes do vetor W. Acho que aqui não é tão relevante, mas se você quiser, só para terminar o exercício, dá para dar um print no W aqui para você ver as componentes. W0. Beleza. E tá aqui, ó. O vetor W tem x como 3.25, y como 7.6 e z como 1.7. Coisas totalmente a gosto dele, sei lá. Então, beleza. Aqui, ó. Então, olha só, como que a gente fez aqui, ó, nas operações de construções de vetores? Porque, afinal de contas, a gente construiu o vetor W a partir do nada, né? Então, como que a gente fez essa operação de construção de vetores? Na construção de vetores, a gente utilizou dois tipos de operação, né? A gente utilizou rotações, que são definidas pelas matrizes de rotação, e a gente utilizou translações definidas por um vetor que descreve a origem da próxima base, na qual o próximo vetor será representado. Lembra? Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? O vetor U nosso representava a origem da nova base. Nova base a gente representou V, fez só as rotações para o V cair para a base 0, depois somou tudo aí, montou o vetor W, beleza. Aqui, então rotações e translações. No nosso exemplo inicial, eu já me preparei para não ter voltado, né? O vetor U descreve a posição da origem da base 1, né? Então ele está aqui. Já a matriz de rotação R, que leva de 0 a 1, representa a orientação da base 1 relativa à base 0. Isso aqui é muito importante. Lembra que a gente fez duas rotações lá no nosso exemplo para chegar lá na base 2, né? Aqui a gente está chamando de 1. Mas beleza, fizemos duas rotações. Com essas duas rotações, a gente montou essa matriz aqui, R, que leva de 0 a 1. Beleza, montamos a matriz. Essa matriz aqui, ela não representa só essa troca de base, ela representa também essa troca de base, mas ela é uma forma de representar a orientação dessa base 1 aqui a partir da base 0, né? Porque ela contém a informação das rotações toda contida dentro dela. Então eu falo, olha, se eu rodar primeiro em torno desse eixo, depois em torno daquele, depois fizer isso, assado, eu vou chegar lá na base 1. Então ela contém essa informação aqui, tanto que ela sabe ir da base 0 para 1 e voltar da base 1 para 0. Então aqui eu consigo descrever a orientação da base 1 e com o vetor U eu consigo descrever a posição da origem da base 1. É tudo que eu preciso para descrever um vetor na outra base. E se eu quero montar o vetor W, eu vou precisar dos dois. Eu vou precisar desse vetor aqui V na base 2, na base 1 aqui no caso. Eu vou precisar da orientação da base dele e eu vou precisar da posição da base dele com relação à base anterior, aqui a base global, base 0. Então, o que vai acontecer? Essa construção de vetores, ela sempre vai seguir esse padrão. O vetor W numa base A é igual ao vetor U na base A, mais a matriz de rotação que leva de B até A, que multiplica o vetor V na base B. Repara o que a gente fez lá no código. Ó, até no código, ó. O vetor W na base 0 é o vetor U na base 0, mais o vetor V na base 0. O vetor V na base 0 é o vetor V na base 2, pré-multiplicado pela matriz de rotação que leva de 2 para 0. Né? Então eu poderia ter deixado isso aqui, como era a minha primeira proposta de código, e aí eu ficaria exatamente nesse formato que a gente tem aqui aqui no nosso slide, né? Então, ó, o vetor W na base A é o vetor U na base A, mais a matriz de rotação que leva de B para A, que multiplica o vetor V na base B. Isso aqui é uma construção de vetores muito, muito, muito padrão que a gente vai fazer sempre, né? Então, nesse caso, a gente constrói um vetor representado na base A que aponta exatamente para o mesmo ponto que o vetor V na base B, que é escrito na base B, obviamente, né? Se eu fico fazendo um vai e volta aqui que acho que vocês ficam tontos, tem hora, né? Mas desculpa aí. O importante aqui é que o vetor W, que é esse vetorzinho verde aqui, ele vai apontar para o mesmo lugar
que o vetor V aponta. O vetor V lá da base 2 aponta. Eu quero construir, no fundo, eu quero construir um vetor na base anterior aqui que aponta exatamente para o mesmo lugar que o vetor V aponta. Né? Por isso que a gente faz essa transformação. Eu vou transformar o V de novo. Transforma para 0, soma com 1, vai dar o W. Né? Para ele apontar exatamente para o mesmo lugar. Aqui. E aí, por isso, a gente define o frame B, né, a partir da base A. Então, o frame, o que é o frame? O frame é o conjunto das informações, né? Ele junta tanto a informação da orientação da nova base, quanto a informação da posição da origem da nova base com relação à base anterior. Então, o frame B, ele vai ter a matriz de rotação que leva de B para A, e ele vai ter o vetor U, que representa a posição da base B em relação à base A. Da origem da base B em relação à base A. Então, se a gente consegue definir a orientação e a posição da base B, a partir da base A, a gente pode fazer a construção ou a transformação de alguns vetores. Para tornar esse processo de construção de vetores ainda mais prático, a gente usa a noção de transformação homogênea. E é daqui que vai vir aquele lance de perspectiva e tudo mais. Por quê, pessoal? Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que a gente possui um vetor P escrito na base C, né, escrito no frame C, e que a gente possui as seguintes definições de frames, ó. O meu frame A é o meu frame global de referência. O meu frame B, ele é composto por, ele é definido dessa forma, né? Quer dizer, eu tenho uma matriz de rotação que leva de B para A, e eu tenho um vetor posição da origem do sistema B escrito no sistema A, que é o meu vetor UA. Depois eu tenho aqui o meu frame C, que é onde está escrito esse vetor P, e o frame C ele é definido por essa matriz de rotação aqui, que leva de C para B, e ele é definido pelo vetor V, que indica a posição da origem do frame C, e ele é escrito na base B. Né? Então, a partir do frame A eu defino o B, a partir do frame B eu defino o C. Beleza. Para escrever o vetor A na base W, que aponte para o mesmo ponto que o vetor C, o vetor P que está escrito na base C, precisamos fazer a nada prática construção. Quer dizer, eu tenho que pegar... Opa, aqui saiu errado, né? Pô, tem bug até na equação. Isso aqui é o vetor W na base A. Era assim. Não. F5. Aqui. Então, olha só. O vetor W na base A, ele é o vetor U na base A, que é a origem do frame B, mais a matriz de rotação que leva de B para A, que multiplica o vetor lá que está escrito na base B. Só que o vetor que está escrito na base B, ele é composto pelo P que está escrito lá na base C. Então, eu tenho que pegar o vetor P que está na base C, fazer a matriz de rotação para jogar ele para B, somar com o vetor posição da origem do frame B, aí isso aqui vai me dar um vetor que está lá na base B, que eu vou passar para a base A, somar com o vetor posição da origem do frame B na base A, e aí eu vou obter esse vetor W na base A. Então, repara a quantidade de operações, porque a gente está fazendo duas trocas de base. Agora, leve em consideração que um braço robótico normal tem 6 ou 7 bases diferentes, né? 6 ou 7 graus de liberdade diferentes. Então, você imagina o tamanho dessa transformação aqui que teria que ser feita, e ela não seria muito prática se fosse feita com isso. Soma de vetor, multiplica a matriz, soma de vetor, multiplica a matriz. Tudo uma dentro da outra, assim, e quase um negócio meio recursivo. Então, fica difícil fazer, né? Então, olha só, para isso que surgem as transformações homogêneas. Então, para facilitar essas transformações e torná-las lineares, ou seja, representadas somente pelo produto de matrizes, sem somas adicionais, propõe-se reescrever as transformações da seguinte forma. Eu vou pegar esse vetor W na base A, e eu vou pegar... Esse vetor tem 3 posições. Eu vou concatenar ele com um número 1 aqui embaixo. Então, esse vetor ele vai passar a ter 4 dimensões. E olha só...
isso daqui, como que eu construo esse vetor na base A? Bom, eu vou ter que montar essa outra matriz aqui, ó. Essa matriz aqui, ela é 4x4. Ela tem, nas 3 primeiras linhas e colunas aqui, ela tem a matriz de rotação, que leva do sistema do frame B para o frame A. Do lado aqui, ó, dessa matriz de rotação, essas 3 linhas e uma coluna finais aqui, são compostas pelo vetor U, que representa a posição da origem do frame B em relação ao frame A. E aqui embaixo, eu vou concatenar com um monte de zeros aqui, ó, 0, 0, 0, 3 zeros e um 1 aqui no final. Sem, como se diz? Ai, pessoal, desculpa. Sem significado, era a palavra. Sem significado físico, esses zeros e uns aqui. Eles são mais matemáticos do que físicos, tá? Eles só servem para operação matricial aqui dar certo. E essa matriz 4x4 aqui multiplica o quê? Ela multiplica um vetor V, que está escrito lá na base B, concatenado com um 1 embaixo. Então, esse vetor aqui também passa a ter 4 posições em vez de 3. Né? Quando eu faço essa operação matricial aqui, o que eu obtenho? Eu vou obter A na base, W na base A, que está aqui. Né? Vamos fazer a multiplicação da primeira linha aqui. Ó. Eu vou ter a matriz RBA, que multiplica VB, está aqui, mais o A que multiplica 1, está aqui. E na linha de baixo aqui, eu vou ter 1 é igual a 0, 0, 0 que multiplica VB, que vai dar 0, mais 1 que multiplica 1. Então, na linha de baixo, eu tenho essa equação, 1 é igual a 1. Beleza. E você tem essa sacada genial aqui, que você acaba transformando uma operação que é uma matriz que multiplica um vetor mais um vetor em um simples produto de matriz. Você não tem mais soma nenhuma aqui, é só um produto de matriz direto. Dessa forma, a gente consegue representar a construção de um vetor utilizando então apenas um produto matricial. A gente tem um custo por fazer essa simplificação. Esse custo é utilizar matrizes de transformação 4x4, que a gente vai chamar de operadores, e aumentar uma dimensão nos vetores. Esse é o nosso custo, né? Mas a gente tem algumas vantagens de fazer isso, né? Formalizando, então, o operador associado ao frame B sobre o frame A, ele vai ser representado por isso daqui, ó, né? A gente já tinha a matriz de rotação, a gente já tinha o vetor que define a posição da origem do frame B em relação ao frame A. Eu vou montar essa matrizinha aqui e vou chamar ela de matriz T, que leva de B para A. Essa matriz aqui é 4x4. Beleza. Então a gente tem esse operador aqui, né? E isso aqui é uma coisa muito legal, pessoal, porque matematicamente falando, você tem uma operação que em 3 dimensões, essa operação aqui, em 2 ou 3 dimensões, é uma operação que a gente chama de não linear. Por que ela é não linear? Porque ela não envolve apenas um produto de matriz por um vetor. Ela envolve um produto de matriz por um vetor mais a soma de um outro vetor. Quando a gente faz isso daqui, em 2 e 3 dimensões, isso aqui dá certo, mas essa operação é uma operação que ela é um pouco mais difícil de você inverter. Né? Lógico que aqui é possível, né? Se você conhecer o vetor U e conhecer a matriz aqui, você inverte, mas ela não se comporta tão bem matematicamente. Ela se comporta de uma maneira mais desvantajosa, vamos dizer assim. Porque aqui, se você tivesse que derivar em função de alguns termos aqui, você teria uma expressão muito grande aqui, uma expressão difícil de manipular. Né? Se eu quiser derivar em torno de θ, por exemplo, em função de θ que está aqui na matriz de rotação, eu vou ter uma confusão bem grande para resolver aí. Enquanto que se você adiciona uma dimensão, você passa para essa noção de operador. E aqui você tem uma operação somente matricial, é só o produto de uma matriz que multiplica um outro vetor da outro vetor. Acabou. E essa operação ela passa a ser linear quando você adiciona uma 4ª dimensão. E o fato dessa operação ser linear facilita a vida de uma forma. Quando a gente for derivar isso aqui, porque a gente vai ter que usar jacobiano para fazer a cinemática inversa e tudo mais, quando a gente for derivar isso aqui, vai se tornar
muito mais fácil, muito mais tranquilo de resolver essas operações, porque você adicionou uma quarta dimensão, tá? Então fica mais tranquilo aqui, é por isso que se faz isso. Isso aqui entra um pouco naquela matemática de quaternions também. Não sei se vocês todos já ouviram falar de quaternions, mas entra um pouco naquilo, mas quaternions não é só isso, né? Quaternions é um pouco mais do que isso, mas é uma matemática bem bacana também. E aqui com essa matemática aqui a gente está usando esses três zeros e esse aqui embaixo, porque a gente não está utilizando projeções, né? Se você estivesse utilizando projeções, existem outras coisas que a gente calcularia aqui para fazer tanto translação quanto escala nas projeções aqui, né? Se eu não me engano, esse fator aqui você usa como fator de escala, né, em uma determinada direção, e essas três posições aqui, elas vão ser as posições de um vetor perpendicular ao plano perante ao qual você vai montar a sua escala, né? Você vai montar a sua projeção, desculpa. Então, com uma matriz dessa aqui, você consegue fazer vistas em projeção, né? Com aquela projeção não, em perspectiva. Você consegue fazer vistas em perspectiva utilizando essas posições aqui, que a gente aqui na robótica vai usar como 0, 0, 0 e 1 sempre. Tá? Mas consegue fazer, bem legal. Vamos falar dos operadores um pouco. Imagina que eu vou criar um novo frame B e esse frame B foi criado a partir do frame A através da translação da sua origem por um vetor por um vetor U escrito na base A sem rotação em torno de nenhum vetor. Quer dizer, eu posso criar uma nova base que é só uma translação da base anterior sem nenhuma rotação? Eu posso. Com as matrizes de rotação a gente nem enxergava muito isso, né? A gente fala assim, ó, não vai rodar, escreve na mesma base. Mas não é bem isso. Eu posso definir uma nova base que ela é só uma translação. Se ela é só uma translação, o operador associado a esse frame vai ser esse operador aqui, ó. Então eu tenho o operador agora que leva de B para A é igual a matriz de rotação vai dar a matriz de identidade. Se vocês pegarem qualquer matriz de rotação e associarem a ela um ângulo de rotação zero, vocês vão ter a matriz de identidade, tá? Então eu tenho a matriz de identidade aqui, porque não giramos em torno de nenhum ângulo. Aqui eu tenho o vetor translação, nessas três posições da última coluna aqui. E aqui embaixo 0, 0, 0 e 1. Então beleza, esse aqui é o operador translacional. Aqui, beleza, aqui eu já fiz esse comentário. Depois eu tenho o operador rotacional, que não deve ser confundido com o operador rotacional do cálculo lá, o nabla lá. Esse é um operador rotacional para as nossas matemáticas aqui. Então imagine que um novo frame B foi gerado a partir de um frame A, através de sucessivas rotações que geraram a matriz R que leva de B para A, mas de forma que as origens das duas bases sejam coincidentes. Então o operador associado a essa transformação ele vai ser dessa forma aqui, ó. Se eu não tenho translação, eu só tenho rotação, então eu vou ter essa matriz de rotação aqui no lugar da matriz de rotação. E um vetor de translação vai ser um vetor de zeros. Ele vai ter 3 zeros lá porque não houve translação, só houve rotação. Às vezes a gente quer fazer isso também. Às vezes a gente quer só rotacionar sem transladar um frame. Dá para fazer? Dá para fazer. Vou usar da mesma forma e repara que a última linha aqui da nossa matriz 4x4 fica inalterada. Então eu fico com 0, 0, 0 e 1 lá no final. Esse aqui também já falamos. E aí eu tenho uns últimos comentários aqui para fazer, que são os seguintes, ó. Quando o operador contém rotação e translação, né, que ele pode conter os dois sem problema nenhum, ele é chamado de operador misto, né? Ou a gente não fica classificando às vezes, mas ele é um operador misto, né? Não é puramente rotacional nem puramente translacional. As transformações homogêneas, elas também são usadas para criar vistas em perspectiva. Eu acabei dando esse spoiler durante a aula inteira, né? Porque eu acho muito legal. Mas você pode criar aquela vista em perspectiva dos objetos, e para isso a gente usa as posições inferiores do operador, que nessa disciplina adotamos como 0, 0, 0 e 1. E a implementação desses operadores, isso aqui também é bastante importante para vocês da computação, que é o seguinte, esses operadores matematicamente eles são descritos dessa forma, mas a implementação deles na robótica raramente utiliza produtos matriciais. Tá? Por quê? Porque eu sempre vou ter um monte de multiplicação de zero,
né? E essas multiplicações de zero, elas vão tornar a operação ineficiente. Então eu quero fazer essa operação de uma maneira mais rápida e por isso eu não quero ficar multiplicando por zero tantas e tantas vezes. Então a implementação lá no hardware depois é um pouquinho diferente, ela é mais otimizada do que isso. Aí tem um exercíciozinho aqui para a gente finalizar, pessoal. Então olha só, eu tenho um vetor V1 que ele é representado por essas coordenadas aqui, 3, 2,5 na base 1. E essa base 1 é formada a partir de uma rotação de menos 45 graus em torno do eixo Y da base 0, seguida de uma rotação de 30 graus em torno do novo eixo Z. A origem da base 1 é descrita pelo vetor PO na base 0 igual a posição 3, 1 e 1 na base 0. Beleza. Escreva o operador de transformação homogênea que transporta este e qualquer outro vetor da base 1 para a base 0 e realize a transformação. E aí a pergunta, o vetor obtido é o mesmo que o vetor V na base 0? E por quê? Então vamos fazer o exercício aqui, a gente já vê se isso é verdade ou se não é verdade. Então vamos lá. Vou apagar essa coisa toda aqui. Só não vou apagar esse código de baixo aqui porque ele já está bem legal para a gente poder utilizar. Então, aqui. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que criar o vetor V na base 1, que é composto pelas componentes 3, 2 e meio. Então, V na base 1 é composto pelas componentes. Então, rob.cria vetor. 3, 2 e 0.5. Tá aqui. Criamos o vetor V1. Depois eu tenho o vetor aqui, ó. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Eu tenho o vetor aqui, ó. Essa base 1, vamos definir a base primeiro. É formada a partir de uma rotação de menos 45 graus em torno do eixo Y da base 0, seguida de uma rotação de mais 30 graus em torno do novo eixo Z. Então, vamos criar uma matriz R que leva de 0 para uma base A. Ela vai ser rob.matriz de rotação Y menos 45 vezes np.pi dividido por 180, não vezes. Então a primeira rotação já está descrita aqui. E a segunda rotação, ela é uma rotação de mais 30 graus em torno do novo eixo Z. Então R, que vai levar de A para 1, é igual a rob.matriz de rotação em torno de Z de 30 vezes np.pi dividido por 180. Beleza. Então aqui, já escrevemos as rotações. Agora, aqui. A origem da base 1 é descrita pelo vetor PO na base 0 é igual a 3, 1, 1 na base 0. Então, o vetor PO na base 0 é o vetor rob.cria vetor 3, 3, 1, 1 na base 0. Aí ele fala assim, vamos criar a matriz que leva de 1 para 0 também. Então, R que leva de 1 para 0 é igual a a matriz que leva de 1 para A. Então, R que leva de 1 para A, que é a matriz que leva de A para 1 transposta, arroba. Então, de 1 para A, de A para 0. R que leva de A para 0 é a de 0 para A transposta. Então, tá aqui, ó. De 1 para 0 é de 1 para A, de A para 0. Beleza.
Então tá aqui, essa matriz me leva de 1 para 0. Agora eu preciso criar o operador, né, que me leva de 1 para 0. Então o operador T, que me leva de 1 para 0, ele vai ser o seguinte, ó. Eu preciso concatenar primeiro essas duas matrizes aqui, ó. Essa matriz R que leva de 1 para 0. E repara que eu tenho uma ordem correta que eu tenho que usar lá, ó. Quando eu vou montar o operador, ó, se o operador me leva da base B para a base a matriz tem que me levar da base B para a base A, certo? Então aqui, ó, se o operador me leva de 1 para 0, a matriz tem que me levar de 1 para 0. Então ela vai ser, agora eu vou usar a função np.append para concatenar. Então essa matriz R que leva de 1 para 0 e o vetor que tem que ser a posição da origem do sistema de coordenadas já na base 0. Ó, vamos pegar um operador misto aqui. Aqui, ó, de B para A, de B para A, beleza? E aqui vamos ver como é que tá lá. Aqui, ó, de 1 para 0, de 1 para 0 e o vetor U aqui já escrito na base 0. Então tá certo. Então a gente vai ter o PO 0. E aí para fazer esse append aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Axis igual a 1. Para dizer para ele que eu tenho que concatenar isso aqui na forma de colunas, né? Então eu concatenei só essas duas matrizes aqui, ó. Essa com essa. Então eu formei uma matriz de 3 linhas por 4 colunas e eu tenho que concatenar agora com essa linha aqui de baixo, 0001. Então eu vou ter que fazer um T1 0 recebe um T1 0, usar o append, né? np.append dessa matriz com o np.array, e aqui tem uns detalhezinhos. Tem que fazer uma lista dentro da lista para dar um vetor coluna de 2 dimensões, 0, 0, 0 e 1. Depois na aula de exercícios a gente vai treinar melhor isso daqui, tá? Mas só para a gente finalizar o exercício hoje, vamos dar um print nesse cara aqui, só para vocês verem que formou. Comenta isso aqui e tá aqui, ó. Então eu tenho 0001 aqui e essa de cima aqui não tá certa. Deu 0. Essa de cima aqui não tá certa, ó. Vamos ver o que aconteceu. Acho que aqui é axis. Ah, não, desculpa. Aqui eu tenho que dar um axis igual a 0, senão ele não vai concatenar nunca. Aí, ó, beleza. Agora montou certinho. A linha de baixo 0001. Aqui é minha matriz de rotação. Vamos dar um print na matriz de rotação também, para vocês verem que ficou certinho. Então, print R 1 e 0. Tá aqui. Então, ó, 0,612, meio 0,612, tá aqui, ó. Menos 0,35, 0,8, menos 0,35, menos 0,7, 0,07, menos 0, beleza. O vetor P era o vetor 3, 1, 1, lembra? Tá aqui, ó. Então tá aqui concatenado. E aqui a última linha tá assim. Beleza. Imagina, Matheus, tranquilo. Depois você pega o finalzinho lá na gravação. Aí, o que vai acontecer? A gente acabou de montar o operador. Só um momento, pessoal. A gente acabou de montar o operador. E agora eu posso simplesmente aplicar esse operador aqui nesse vetor V1 aqui, ó, né? Então eu posso fazer o seguinte.
meu vetor W na base 0, ele vai ser... É que eu vou ter que aumentar esse vetor 1 aqui, né? Eu vou ter que deixar ele com 4 posições. Então vamos lá. V1, vou fazer assim, vou chamar ele de 4P. Vai ser o np.append de V1 e 1 e axis igual a 0. Vamos dar um print nele para ver que funcionou. Print V14P. Esse daqui a gente já sabe que funcionou. Não precisa dar print. Ele não dá um append, hein? Vou ter que dar um np.array. Aí, agora ele deu o append certinho, 326 aqui. Agora eu vou aplicar esse operador aqui no meu vetor V1. Na próxima aula a gente vai fazer isso tudo, mas fica mais fácil. Então eu vou aplicar esse operador aqui. Então W0 com 4 posições, ele será o T10, que multiplica matricialmente o V1 de 4 posições. Então a gente, se der tudo certo, não imprimir, eu queria o W0 4P. Aqui a gente tem esse vetor W0 de 4 posições aqui. Agora eu poderia simplesmente, em vez de fazer essa parte do operador todo, eu poderia fazer isso aqui manualmente. Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar o vetor PO0 e aí eu ia ter que pegar o vetor V1 para passar para a posição 0 e somar. Então olha só, eu vou fazer um W0, vai ser PO0 mais R, que leva de 1 para 0, que multiplica o V1. Não é vezes, é arroba. E vou dar um print nesse W0. E olha só a mágica acontecendo aqui, ó. 3.776, 3.776. 4.232, 4.232. 2.48, 2.48. Esse aqui de cima tem um a mais porque a gente concatenou um a mais, né? Mas, ou seja, a gente acabou de fazer um operador de 4x4, né? Um operador de transformação homogênea que fez a mesma coisa do que esta transformação aqui que não era homogênea, né? Lógico que para transformação de um vetor, ela não dá a mesma coisa. Ela dá a mesma coisa, mas para transformação de um vetor, ela não... Eu já estou pensando na outra coisa que eu quero falar. Para transformação de um vetor, parece que trabalha mais. Mas quando você tem que passar por 6 ou 7 bases, fica muito mais prático. Isso é uma das questões. A outra questão é a seguinte. A pergunta lá do exercício esse vetor aqui, esse W0 que a gente criou aqui, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. V0 vai ser o nosso R10V1. Tá até aqui. Print V0. Até aqui pelo código já tá até fácil de ver que não é. Mas é algo que eu queria explorar com vocês aqui. Por que esses vetores não são iguais, né? Quer dizer, antes a gente estava fazendo uma transformação, só uma simples troca de base. Eu escrevia o vetor V na base 1, passava para o vetor V na base 0. Beleza, é o mesmo vetor, eu só estou trocando a base. Quando eu uso esse operador aqui, eu não estou só trocando a base, eu estou fazendo mais uma coisa, né? Eu estou trocando a base, e aqui está a troca de base, ó, mas eu estou somando mais um vetor, que aponta para a origem da base onde esse vetor B estava escrito aqui, ó.
Então eu estou construindo o vetor, eu estou de fato juntando dois vetores, eu estou compondo um novo vetor. Não é só uma transformação de base. Então aqui no final, o vetor W ele não vai ser a mesma coisa que o vetor V. Ele é um vetor diferente, mas ele é um vetor que aponta para o mesmo lugar, mas é um outro vetor totalmente diferente.